Então tá, galera, agora a gente está começando o quarto vídeo. Esse módulo a gente vai focar na questão da gravação. A gente vai dar uma ênfase maior à questão do home studio. O home studio é um dos fatores principais no surgimento disso que a gente chama de bandas independentes, né? A possibilidade de você fazer as suas gravações em casa e veicular elas por conta própria foi um dos principais fatores que abriu esse campo e que fez surgir essa cena. Se você tiver a possibilidade de contratar um estúdio profissional para fazer a sua gravação, né, você vai lá, paga não sei quantas horas de gravação, ou paga empreitada, enfim, com um bom técnico, bons equipamentos, uma sala bem isolada, com uma acústica bem trabalhada, bem planejada, né, microfones adequados, cara, a sua gravação vai ficar muito melhor e vale a pena. E você não precisa ser um milionário para conseguir fazer isso. Você junta um dinheirinho com a banda durante um tempo, ensaia bem ensaiado para aproveitar esse tempo no estúdio, isso é importante. Não é um custo tão absurdo assim, né? Você junta um dinheirinho com a banda ali, separando uma grana de cachê, ou cada um coça o bolso ali, bota X para investir na banda, né? Compensa, não é ruim não. Eu recomendo muito que se grave no estúdio. Né? Uma produção independente, sim, mas feita num estúdio profissional, obviamente vai ter muito mais qualidade. Agora, também como eu já disse antes, nem sempre a gente conta com um recurso para isso. Às vezes você não tem o dinheiro, né? E aí mesmo que você tenha a possibilidade de acessar um certo estúdio, você não tem grana para pagar. Ou às vezes você até tem o dinheiro, mas você não tem um estúdio de boa qualidade próximo da sua casa, ou enfim, que você possa acessar de alguma forma. Gravar em casa tem muitas vantagens. Tem desvantagens, claro, mas tem muitas vantagens. Eu acho que a principal vantagem é o tempo. Né? Como você no estúdio você está pagando pelo tempo, em casa você faz tudo com muito mais calma, porque você dispõe do tempo que você tiver. Né? Então isso é uma vantagem. Por outro lado, em casa, é difícil você conseguir um ambiente realmente isolado em termos de barulho. Às vezes o ambiente que você tem para gravar gera, né, por causa da acústica do lugar, gera frequência, né, uma predominância de frequências que atrapalha a sua gravação, né, dá eco, ou enfim. Então assim, em casa você não tem um ambiente totalmente propício. Isso é uma desvantagem. Por outro lado, dá para a gente de alguma forma contornar algumas dessas dificuldades. Por exemplo, com relação à questão do barulho, você pode tentar escolher, né, um lugar que seja um pouco mais reservado, que você possa fechar tudo, isso já diminui bastante o barulho. Né, dependendo do que você vai gravar, você escolhe gravar de repente tarde da noite, porque aí está maior silêncio, todo mundo dormindo, e você consegue fazer aquilo. Vamos começar pelo básico, que é o que você precisa para fazer essas gravações. Como eu expliquei no módulo anterior, o sistema de som é composto por três partes. Uma que capta o som, uma que processa o som e outra que emite o som de volta. Né? Então assim, o sistema de gravação também está ligado a esse raciocínio. Né? Você vai precisar de uma parte que capte o som, seja a sua guitarra, que tem um captador ali, né? Ou seja, um microfone, né, o que seja para captar o som. Você vai precisar de um lugar para processar esse som e um lugar para ele sair, para você poder ouvir ele. Então, quais são as alternativas que normalmente a gente tem em casa? Você vai ter lá o seu computador para processar o som, você vai precisar de alguns microfones para poder captar o som e de uma caixa de som para poder ouvir, ou de um fone de ouvido. Você tendo esses três elementos, você consegue fazer uma gravação em casa. Eu tenho usado aqui essa interface USB, tá vendo? Ela, né, um consolezinho pequenininho, ela me permite entrar com 6 canais ao mesmo tempo e gravar eles separadamente. Né? Eu importo eles para o programa de gravação dentro do computador e gravo cada faixa. Cara, ela é muito boa, ela não gera ruído, o sinal sai legal, você tem as regulagens aqui da entrada dela de volume, etc e tal. Né? Você tem sinais balanceados aqui, assim, são aqueles cabos de 3 pinos, né? Eles geram muito menos ruído. Ela vai servir meio que como uma mesa de som. Por exemplo, eu vou ligar o microfone nessa interface e ela vai jogar o meu microfone para dentro do computador, no programa de áudio lá. Né? E ela também tem uma saída que eu vou jogar na mesa de som para eu poder ouvir. Né? E aí sai nas caixas e tudo mais. Ou eu posso só sair pelo fone de ouvido para ouvir.
Se de repente você não tem grana para comprar uma interface agora, mas você quer fazer umas gravações, cara, eu tive nessa situação alguns anos atrás e não sabendo como resolver a situação, eu comecei a pesquisar a respeito. E aí eu descobri esse aparelhinho aqui. Esse aparelhinho, eu falo que é a nave do Batman USB. Isso aqui é fantástico. Ele cumpre exatamente a mesma função daquele outro aparelho que eu acabei de mostrar. Né? Você tem uma entradinha USB que você vai plugar no seu computador. E aqui desse lado, ele tem duas entradas para microfone e duas saídas de fone de ouvido. Então, você tendo um programa de gravação de áudio no seu computador, você vai plugar isso aqui, vai entrar, né, com os microfones num lugar e vai sair com os fones de ouvido ou vai ligar na caixa pelo outro. Cara, eu já gravei um disco inteiro com esse aparelhinho aqui. Na época, me custou, sei lá, tipo 15, 20 reais no camelô. Né? Made in China. E, cara, isso aqui salva a sua vida. Se você não tiver condição de adquirir uma interface daquela mais legal e pá, você pode quebrar o galho com isso aqui. Se você vai fazer uma gravação de repente mais portátil, sei lá, num palco, num parque, né? Isso aqui é bem legal, ajuda bastante. Agora é óbvio, né? A interface custou R$ 1.000 e esse aqui custou 15. Então é de se esperar que a interface te proporcione muito mais qualidade. Né? Isso aqui me gera um pouco de ruído no sistema. Fica um hum que no final que assim dá um certo trabalho para tirar depois. Às vezes nem dá para tirar. Então assim, se você não tem alternativa, dá para fazer coisas de qualidade com isso aqui sim. Mas te dá mais trabalho. Você tendo como comprar a interface, fica muito melhor. Em relação a microfones, assim, o ideal é assim, para cada tipo de som existe um tipo de microfone, né? Tem microfones que são direcionais, ou seja, eles vão captar só o que vem de uma determinada direção, e tem microfones que são de ambiência, são multidirecionais, que eles captam de várias direções em volta dele. Esse aqui que eu estou mostrando é um Shure Beta 58A, né? É um microfone feito para captar voz, para você cantar no palco mesmo. Né? Essa é a função para a qual ele foi desenvolvido. Mas ele é um microfone muito versátil. Né? Ele capta um espectro de frequência muito grande e dá para você gravar uma boa quantidade de coisas com ele. Né? Claro, ele não é feito para isso, como eu acabei de dizer. Ele é feito para você fazer show, para você cantar. Mas eu gravo guitarra com ele e gosto muito. Eu acho muito legal quando você bota ele microfonando o amplificador para gravar a guitarra. Eu curto, né? Porque eu até tenho outros microfones, né? Só que são microfones do mesmo perfil, assim, que são meio que imitação desse aqui e que não são de lá muito boa qualidade. Então, assim, eu prefiro gravar tudo com esse aqui, porque pelo menos assim, ele não é o microfone, por exemplo, adequado para eu gravar o bumbo da bateria. Mas com certeza, esse microfone que não é de bateria, de boa qualidade, vai ser muito melhor para gravar o bumbo da bateria do que um microfone que até seja de bumbo, mas que é ruim. Né? E a gente sabe que os equipamentos de melhor qualidade custam mais caro, na maioria das vezes. Então, assim, às vezes é melhor você optar por uma coisa que não é exatamente o ideal para aquela situação, mas que é de boa qualidade, do que você buscar uma parada que é específica para aquela situação, mas que é de péssima qualidade. Né? Então, dá para você gravar tudo que você quiser com isso aqui. E a gente chegou num cara que estava ensinando a gravar toda a bateria, gravava todas as peças da bateria num único canal usando um SM57. Né, que é, vamos dizer assim, o modelo anterior desse aqui. Esse aqui é como se fosse o 57 modificado para aprimorar. Né? Então, assim, existe um jeito que você coloca ele ali por cima do bumbo, né, bem no meio da bateria, que ele capta todas as peças mais ou menos já equalizado. E aí você depois no equalizador você consegue dar uma coesão e fica muito legal. Então, assim, você pode gravar a bateria inteira com esse microfone aqui, sacou? Você grava a sua guitarra. E tem outras coisas que você não vai ligar no microfone. Ah, obviamente a voz, né? E tem outras coisas que você não vai ligar não vai captar pelo microfone. O violão, por exemplo, você tem os violões que são eletrificáveis, né? Ele tem lá uma entradinha para você meter o cabo e ligar ele direto na mesa. Você pode gravar ele ligando ele direto na placa, mas o melhor timbre do violão é o acústico, né? É o timbre que a gente ouve quando toca o violão. Então, o violão eu recomendo gravar com o microfone. Uma coisa que é legal é você fazer 2 canais para gravar o violão. Você bota num canal o microfone, gravando a acústica do violão, e no outro canal o sinal que vem do captador dele ali, né, do cabo.
que aí depois você mixa os volumes entre esses dois canais e consegue tirar não só uma definição de notas legal, que é dada por esse que vem pelo cabo, né, do captador, como também um timbre legal para o seu violão, que é dado pelo microfone. Então isso é uma dica bacana para gravar o violão. Como eu falei, alguns vão precisar de microfone, né? A gente vai ter que captar o som que está no ambiente ou que sai do instrumento, da sua voz, o que seja, e passar ele para, no caso, para a placa de som, para você poder processar ele no computador. Outros são instrumentos que já são elétricos por natureza, como a guitarra elétrica, o baixo elétrico, o teclado, né? Então são instrumentos que você vai ligar diretamente na placa de som. Esses são muito legais porque você não tem vazamento, né? Por exemplo, o baixo. O baixo você liga ele direto na placa de som e grava, né? Isso é legal porque pode estar mó zoeira em volta de você, você bota o seu fone de ouvido ali para ouvir o que você está tocando e ouvir a sua guia, né? E grava o baixo e pode estar a zoeira que for em volta, não vai atrapalhar, você tira uma qualidade legal. Aí para isso você tem que ter o quê? Um baixo legal, claro, né? É uma coisa mais fácil de gravar do que, por exemplo, o violão, nesse sentido da timbragem e tudo mais. A guitarra, muito embora você possa plugar ela direto para gravar, e é bom fazer, ela não costuma ter um timbre muito legal, principalmente para rock. A galera do rock, principalmente, gosta do timbre do amplificador, porque uma parte da identidade do som do guitarrista está no amplificador que ele usa, sim, como também nos pedais e tudo mais. Então a guitarra, eu costumo pensar a gravação da guitarra de uma forma diferente. Eu também faço 2 canais, só que eu não gravo os dois ao mesmo tempo. O que eu faço? Primeiro, eu plugo a guitarra direto na placa e gravo o som dela completamente cru, completamente limpo, né? Sem nenhum efeito, sem nenhum pedal, sem nada, absolutamente nada, sem amplificador, sem nada. Só o sinal que sai da guitarra e vai direto para a placa de som. Claro, para você poder, né, tocar como você toca na banda, você vai ter que ouvir com os efeitos e tudo mais. Então é legal usar um Direct Box, que é isso aqui. Tá vendo? Ó? O Direct Box ele vai te permitir, entrar com um sinal aqui e sair para 2 lugares, né? Então você vai sair com um para o amplificador, para você poder se ouvir e tirar o som que você quer, aí vai passar nos pedais, normalmente que nem você faz no show. E o outro sinal vai direto para a placa de som para gravar. Aí, o que acontece? Você vai gravar o sinal completamente limpo. Aí você fala, você vai ouvir aquilo e vai falar, caraca, o som magrinho da guitarra, não tem graça nenhuma, plém, plém, né? Cadê minha distorção? Cadê o phaser do pai? Isso você vai botar depois. Por quê? Se eu pego, por exemplo, e já faço o processo final, que é o quê? Eu passo a minha guitarra nos pedais, ligo ela no amp, regulo o amp, boto o microfone aqui na frente do amp e gravo a minha guitarra. Se depois, na hora que eu começo a ouvir, eu falo, mas esse efeito que eu estou usando aqui, ele cria um harmônico que entra em conflito com a guitarra do outro cara, que tem 2 guitarristas, e aí fica embolando, fica feio o som, para não sei o quê. E agora, você não tem mais como modificar esse efeito. Você não pode mais suprimir aquilo ali. Por quê? Porque já está gravado assim. Se você grava o sinal da guitarra limpo, absolutamente limpo, você pode processar o som dela quantas vezes você quiser, do jeito que você quiser. Então, a minha dica é como eu faço. Eu gravo a guitarra completamente limpa, mandando ela para o amplificador só como retorno, né? E aí depois que já está gravado a trilha da guitarra, tá gravada a trilha da guitarra, eu vou lá, boto ela para tocar sozinha, né? Ela fica solo no programa de gravação, e pego a saída da placa de som que ia para a mesa de som para eu poder ouvir e ligo aqui na entrada do amplificador. Esse processo a galera chama de reamp, né? De reamplificar. Então o que vai acontecer? Eu vou gravar a minha guitarra, o sinal dela vai estar ali limpo, aí eu vou pegar a saída da placa de som, né? O que iria para a caixa de som que eu ouço, passo nos pedais, como eu faria no palco, e jogo no amplificador, e aí venho com o microfone e gravo a guitarra saindo do amplificador. Então assim, os pedais estão regulados como eu quero, o amplificador está regulado como eu quero, o som da minha guitarra vai ficar exatamente como eu quero, com aquele timbrão de quando você microfona o amplificador. E aí uma dica, bota o amplificador no talo mesmo, grava com som alto, o som de guitarra se grava alto, senão não fica legal. Você na hora de fazer o reamp,
escolhe uma hora que não tem ninguém em casa, no meio do dia, bota a guitarra para berrar mesmo, e aí você vai dar o play ali no computador, né? Ele vai ficar tocando a trilha da guitarra sozinha, ela vai ser reproduzida aqui com os efeitos que você gosta e o microfone vai gravar ela de volta. Aí você tem duas trilhas de guitarra, uma com o sinal limpo e outra com o sinal já timbrado. E aí também na mixagem, na equalização ali dessas duas faixas, você consegue tirar uma definição de notas legal, dada por essa trilha limpa. Você consegue modificar o som da guitarra o quanto você quiser, né? Se precisar voltar atrás no processo e refazer alguma coisa, você pode refazer. E ao mesmo tempo você tem na outra trilha o timbre, né? Aquele timbrão de guitarra ao vivo que você queria, com distorção, com os efeitos, com o wah-wah. Você vai ter ele ali, né? Também. Com relação à parte de mixagem, masterização, bom, você tem que ter também um programa, obviamente, como eu já falei aqui, um software de edição de áudio, de captação e edição de áudio. Tem vários que são disponibilizados gratuitamente. Tem uns que são bons, tem uns que são ruins. Tem os programas clássicos que são pagos e que sim, você deve pagar por eles porque eles vão melhorar a sua vida, né? Compra o programa, se você usa muito, vale a pena. Você vai ter recursos legais, você vai tá investindo no trabalho de uma galera que desenvolveu aquilo ali para você poder trabalhar. Então, assim, se você puder, compra o programa. Mas se você não sabe mexer ainda, então não vai modificar muito se o programa é o melhor do mundo ou se ele é mediano. Ou se você está sem grana, tem programas gratuitos, alguns bem legais. Eu vou falar de dois programas que para mim sintetizam esses dois universos, né? Do programa, vamos dizer assim, simples do simples e do programa bem profissional. Eu costumo usar o Reaper, né, que é um programa bem profissional, ele te dá todos os recursos que qualquer programa de gravação profissional te dá, né? Você tem recursos de edição muito bons, a interface dele é muito legal, é muito intuitiva porque ele simula realmente a mesa de som, né? Então é quase igual operar a mesa de som de verdade. Ele é bem legal, eu gosto do Reaper. Mas existe um programinha que é muito simples, ele é o básico do básico, e ele é gratuito, ele é um software livre desenvolvido pela Federal do Paraná, e que é muito legal, que é o Audacity. O Audacity, ele embora não seja de um nível tão profissional quanto o Reaper, por exemplo, ou SoundForge, né, e por aí vai outros, o Audacity ele tem algumas ferramentas muito legais, e ele é muito fácil de usar, ele é leve, e para quem ainda está aprendendo a mexer, eu acho uma ótima jogada. Também já gravei um disco com o Audacity. E eu, por exemplo, eu tenho o Audacity na minha máquina até hoje, porque ele tem uma ferramenta maravilhosa que eu não vi em nenhum outro programa, que é um removedor de ruídos, que você consegue identificar, né? Você seleciona a área que tem só aquele ruído que você quer tirar, ele identifica quais são as frequências que compõem aquele ruído, e aí depois você estica a seleção para a faixa inteira, e manda ele retirar só aquelas frequências. Aí ele vai baixar 20 decibéis daquelas frequências e elas vão desaparecer do som. Cara, isso não é milagroso não. Assim, uma parada mal gravada não tem conserto. Se foi mal gravado, tem que gravar de novo. Não tem conserto. Mas, às vezes a gravação ficou ótima, só que pô, o vizinho estava com o ar-condicionado ligado e ficou no fundinho. Você consegue tirar esse fundinho com grande facilidade. O Audacity é legal por isso. Tem a questão da mixagem e da masterização. Isso, confesso que é uma parte que eu entendo bem pouco. Assim, eu não tenho grande habilidade nessa área, né? Eu normalmente tenho um parceiro meu que é a pessoa a quem eu pago para fazer esse trabalho para mim, porque o resultado que ele tira é muito melhor do que eu tiro. Mas também não é nenhum bicho de sete cabeças não, né? A questão da equalização, da mixagem, é você conseguir fazer com que o todo daquele som ali fique bom para quem está ouvindo, né? A pessoa ouça aquilo de forma agradável e não como um monte de zoeira misturada, não pode estar embolado, né? Você tem que ouvir nitidamente as coisas. E claro, você tem que fazer com que cada instrumento apareça de acordo com a sua necessidade de aparecer. Então, por exemplo, a bateria, ela é, vamos dizer assim, a base de sustentação, né? É em cima do que tudo acontece. Então a bateria ela fica no meio, né? Assim, ela fica embaixo, ela fica, né, suportando todos os outros instrumentos, né? Então a bateria ela não pode ser a coisa que o cara ouve mais. O cara tem que ouvir a bateria sim, na hora que você mixar, tem que dar para ouvir o bumbo, ouvir a caixa, ouvir os pratos, né? As viradas direitinho, tem que dar para ouvir.
mas ela não pode ser a pessoa que está lá na frente, né? Pensa no palco. Por que a bateria fica lá no fundo e o cantor fica lá na frente? Porque a voz está na frente, né? A bateria ela está lá atrás, ela suporta aquilo ali tudo. E a melodia, ela vem no topo, né? A melodia vem surfando em cima do que o resto do instrumental faz. Né? Então a gente tem que pensar nisso na hora de mixar. A gente tem que poder ouvir todos os instrumentos, né? Mas a gente não pode fazer com que os instrumentos fiquem competindo no volume. Tem horas que o baixo vai aparecer mais, porque é uma hora que o baixo faz uma coisa que é interessante que apareça mais. E tem horas que não, tem horas que de repente ele vai ficar um pouquinho mais escondido. Né? Tem horas que a bateria vai aparecer mais, a mesma coisa a guitarra, como também a voz. Né? De modo geral, a voz vem no topo, né? Ela é a que fica na frente, é a que você ouve mais. Né? Mas a voz também tem hora que ela some. Né? Tem hora que o cara não está cantando, e aí a voz sai de cena. Então essa dinâmica é importante na mixagem. Né? A música ela tem que ter esse respiro, a hora que as coisas se movimentam dentro da música, e você tem que saber transmitir isso na mixagem ali. Além disso, é importante você conferir as frequências todas, né? Porque, por exemplo, quando você vai passar o som do seu show, você tem um técnico lá que vai estar regulando os médio, grave, agudo, subgrave, etc e tal, né? Para que o som que sai fique bacana, não fique sobrando nada nem faltando nada, né? Quando você grava, principalmente na gravação digital, você não faz essa regulagem antes. A mesma coisa que eu falei do raciocínio de gravar a guitarra, que você, tendo o sinal limpo, você pode trabalhar ele diversas vezes e de diversas formas. Né? Da mesma maneira, a gente na placa de som externa, né, USB, ou naquele navezinha do Batman que eu mostrei, etc e tal, a gente não regula as frequências na entrada. A gente grava tudo flat, que chama, né? Que você deixa o sinal exatamente do jeito que ele entrou, ele vai para o computador. Você não modifica ele em nada, não baixa a frequência, não aumenta a frequência, não mexe nele. Por quê? Porque aí depois no computador, na hora da mixagem, você vai regular as frequências, que é a mesma coisa que o técnico faz na hora que você passa o som. Ó, tá sobrando muito grave aqui. Aí ele tira um pouquinho do grave desse instrumento. Olha, o retorno do baterista, pô, só tem agudo. Aí ele vai tirar um pouquinho do agudo, né? E aí a parte da mixagem envolve também a equalização do material para que as frequências não sobrem nem faltem, né? Para que o som fique bonito e inteligível, né? Obviamente, né? Para não ficar abafado, nem ficar estridente, por aí vai. E a masterização é um processo onde você vai dar, vamos dizer assim, a identidade daquele som de uma maneira, a textura daquele som como um todo. Na mixagem você vai trabalhar cada elemento, cada instrumento, né, cada arranjo, para que eles componham uma parada juntos. Essa parada junta vai ser trabalhada na master. A master vai ser o momento onde você, né, vai transformar o que são vários elementos numa única coisa, que é uma música. Então, assim, a masterização é um processo muito importante. Assim, eu curto sons não comprimidos, eu curto essa onda lo-fi, mas, cara, a gente já está vivendo com a música digital desde os anos 90. Então, assim, o ouvido das pessoas já se acostumou a esse formato. E o formato da música digital passa pelo compressor. Né? Assim, é muito difícil. Você não tem como fazer gravação digital sem comprimir o som em algum momento. Né? Você pode comprimir mais ou comprimir menos, mas você precisa do compressor. O compressor, o que ele vai fazer? Ele vai botar as ondas todas mais ou menos num padrão. E geralmente esse padrão de hoje em dia ele é bem alto, né? São vários decibéis assim, de altura. Quando você olha o espectrograma, né, dá aquele borrão assim, né? Pois é, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não exagerar nos compressores, mas é importante saber usá-los. Uma dica que ajuda bastante a nossa vida, aprendi com esse meu amigo Lucas Santos, que foi meu baterista, é meu baterista, e grande amigo, grande profissional. Ele me mostrou a forma como ele faz e eu acho muito interessante, que é o quê? Ele já vai comprimindo as coisas durante a mixagem, né? Ele já aplica, por exemplo, qual é o tipo de compressor que vai ser para a guitarra no canal da guitarra, qual é o tipo de compressor para o baixo. E quando ele faz a mixagem, ele já está comprimindo tudo. Já aplica qual é o compressor que ele vai botar no canal master de saída, né? E ele já meio que vai adiantando a masterização enquanto ele está mixando. Por quê? Porque aí determinados problemas de conflito por causa da compressão ele já resolve na hora e você ganha tempo.
né? Então assim, se você já for trabalhando os compressores na hora que você vai mixar, facilita a sua vida na hora de fazer a master, porque aí a master você vai dar só aquele tapinha, né? De repente, pô, dá uma reguladinha na equalização para deixar o som final mais bonito, né? Um outro macete que eu aprendi com o Lucas também e que é muito legal é você saber trabalhar as diversas regiões das frequências. Então assim, você pega, né, vamos supor, você gravou baixo, guitarra, bateria e voz, né? São lá alguns canais. Você pega a mix desses canais todos e joga para um outro canal, e no equalizador você deixa passar só as frequências agudas. Aí num outro canal você faz a mesma coisa e deixa passar só as frequências muito graves, né? E um outro canal você faz as frequências médias. E aí você mixando o volume desses três canais, isso chama send, né? Send é de enviar, né? Você envia todo esse sinal para esses três canais, e aí num deles você vai trabalhar o grave, no outro o médio, no outro o agudo do geral. Então, enquanto você está mixando ali, você já pode falar, cara, precisava dar um levante, porra, no corpo da música, ela está muito magrela. Aí você vai lá no grave e dá um grauzinho naquele canal onde só passam os graves. Então vai aumentar o grave do som final, né, de todos os instrumentos juntos, e não de cada um deles separados. Então isso é legal, te dá uma possibilidade a mais de trabalhar esse som, né? E aí no final, se você for fazendo esse processo e sempre prestando atenção, né, na regulagem de cada uma dessas coisas, faz uma experimentação, experimenta essas coisas que você vai começar a sentir a diferença que elas fazem, né? De repente você, na hora que você consegue terminar a mix e exporta o áudio ali, ele já sai masterizado. Isso facilita muito a sua vida. Claro, isso é uma forma caseira de fazer, é um recurso que a gente, né, vai aprendendo e vai desenvolvendo para lidar com a situação de não ter, por exemplo, como mandar para um estúdio muito bacana masterizar. Se você não tem uma pessoa para masterizar e você precisa fazer uma gravação, cara, vai experimentando dessa maneira que eu falei, que você já tem a possibilidade de chegar a um resultado final bacana. Cara, descola aí a navezinha do Batman, uma interface USB, né, pô, um microfonezinho qualquer que seja, uma mesinha de som vagabunda qualquer. Começa a fazer gravações em casa, vai experimentando, sabe? Você vai aprendendo na prática, você vai dominando o programa, porque isso você tem que saber dominar o software que você está usando, para usar os recursos que ele te dá, né, da melhor forma. Que nem você tem que saber dominar os equipamentos que você usa para tirar o melhor recurso, a guitarra, o pedal, né? Mesma coisa o software. E você vai experimentando, você, pô, começa a descobrir que gosta mais do som da guitarra quando o microfone está aqui, ou quando ele está aqui, ou quando ele está de longe, e, né, você vai experimentando, e aí com a experiência você vai pegando o seu jeito de gravar e a forma como você tira a melhor qualidade daquilo ali. De novo, recomendo que se veja os tutoriais do YouTube, recomendo que se procure trabalhos acadêmicos, que se procure trabalhos técnicos, apostilas. Se você puder fazer um cursinho de áudio, mais básico que seja, faça, sabe? Isso vai ser muito legal para o teu trabalho artístico, vai te dar uma compreensão do que você está fazendo e vai te possibilitar, de novo, dizer à pessoa que está fazendo, se não for você, o que você quer. E isso é muito importante, você saber dialogar com os profissionais que estão trabalhando com você, tanto quanto você saber fazer sem eles. De novo eu digo, se tem um técnico, né, que mora perto da sua casa, tem um teatro, tem um estúdio, cara, brota lá um dia, pô, fala, pô, irmão, eu queria trocar uma ideia contigo aí, me explica como é que funciona não sei o que, eu tô fazendo uma gravação lá, papapá, sabe? Se aprende muita coisa dessa forma e esses conhecimentos vão melhorar muito a qualidade final do trabalho. E esse módulo é isso aí, agora a gente se vê no próximo.